De criminosos contra o comércio na Grande Vitória. Pelo menos 6 lojas foram saqueadas nas últimas 12 horas. Em um dos casos, funcionários e clientes foram feitos reféns. Suspeito de aplicar golpes é detido. De acordo com a denúncia, ele cobrava para entrar com recurso de multa de trânsito, mas não realizava o serviço e ainda falsificava sentenças judiciais. Homem é morto com bloco de concreto no norte do estado. Ele foi atingido na cabeça. O caso do homem que foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus em Cariacica. As vítimas pediram ajuda e o suspeito foi detido pelos passageiros. Governo do estado anuncia investimento de 17 milhões de reais em hospitais filantrópicos. Tratamento de graça para quem tem medo de altura e de lugares fechados. O serviço é oferecido por pesquisadores da UFES e utiliza um programa de computador que simula situações reais. E o futuro do Brasil em pratos limpos. O assunto foi discutido no almoço-palestra da Rede Tribuna. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A onda de assaltos a comércios na Grande Vitória. Em menos de 12 horas, pelo menos 6 lojas foram alvo de bandidos. Produtos foram saqueados e vidraças quebradas. Mas a polícia afirma que houve redução no número de casos. O circuito mostra 3 rapazes saindo do carro e caminhando em direção ao local do crime. Na sequência, depois de conseguirem arrombar a loja e levar alguns objetos, eles tentam fugir. O motivo para abortarem o crime é que uma equipe da Polícia Militar estava chegando no local. Mas até a fuga de um deles foi frustrada e numa escadaria que fica próxima à loja arrombada, a polícia alcançou o suspeito. Neste caso, um dos criminosos foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre a identificação dele, mas disse acreditar que ele agiu com pelo menos outros 3 comparsas. Até o momento a empresa não apresentou o inventário de todos os objetos que foram levados, mas a gente obteve informação que alguns aparelhos telefônicos foram retirados do comércio. A princípio, tem a apuração de 3 pessoas participando e uma detida no local. O que a polícia já sabe, as próprias câmeras de segurança evidenciam. Mas o delegado defende que é justamente agora, após o fato, que a investigação deve apontar o envolvimento de grupos de criminosos nos arrombamentos que vêm sendo registrados em lojas da Grande Vitória. O trabalho da Polícia Civil é um trabalho realizado pós-crime. Então, com certeza tem um atraso, porque a gente trabalha após o crime, a gente não trabalha online, a gente não trabalha no momento do crime. E o arrombamento à loja do centro da capital não foi o único caso registrado somente nessa madrugada. Nessa funerária, a história se repetiu. Uma das portas de vidro foi quebrada pelos criminosos. Já nesta concessionária, localizada na Avenida Vitória, vândalos danificaram boa parte da fachada. O diretor-geral da loja conta que por volta das 2 da manhã, o vigilante escutou o barulho. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu por lá. Infelizmente, isso nunca aconteceu aqui com a gente. Os carros estão intactos, aparentemente verificamos ali, não houve nenhum dano. Apenas os vidros mesmo, são 2 vidros aqui. Vamos reparar o mais rapidamente possível e vamos continuar a vida, vamos vender, vamos trabalhar. Em paralelo aos arrombamentos, há ainda quem sofre com os assaltos à mão armada. Em mais uma loja de eletrodomésticos na noite de ontem, desta vez no bairro Campo Grande, em Cariacica, os assaltantes renderam gerente e funcionários, instantes antes deles fecharem a loja. Durante 1 hora, eles recolheram tudo o que poderiam levar. E apesar de tudo isso, a Polícia Militar afirma que houve redução no número de crimes destas naturezas nos últimos 3 meses e de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Se você for dar foco a qualquer tipo de crime, todos os dias nós vamos encontrar a ocorrência de um ou outro delito. Mesmo assim, eu afirmo que em números globais nós estamos com 3 meses de redução e, comparando com o ano passado, o índice é em torno de 43%. Nós temos reuniões periódicas com os batalhões da Grande Vitória, junto com os comerciantes locais, no sentido de viabilizar novas ações para diminuir esse tipo de índice. A Polícia Militar tem feito o enfrentamento, não só nessa área, como em várias outras áreas, com os recursos que tem,
com a capacidade operacional que tem dentro das suas limitações. Suspeito de aplicar golpes é detido. De acordo com a denúncia, ele cobrava para entrar com recurso de multa de trânsito, mas não realizava o serviço e ainda falsificava sentenças judiciais. Werley Sartori, de 29 anos, foi preso pela polícia neste escritório, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, onde atendia as vítimas. Ele se passava por um advogado e oferecia o serviço de recurso a multas de trânsito. As vítimas pagavam cerca de R$1.000 por um serviço que não existia. Uma vítima já procurou a delegacia e mais outras 6 vítimas já registraram a ocorrência, informando que fazem pagamento para que o Werley retire realmente essas multas, abra um processo, e ele não abre, só recebe, não devolve esses valores, e também por falsificações no sistema do Detran. O Werley foi preso em flagrante no momento em que atendia uma das vítimas, da qual conseguiu extorquir mais de R$20.000. Ele alegava que o cliente seria preso caso não pagasse pelo valor determinado. Para convencer as vítimas de que elas realmente tinham pendências com a justiça, o Werley falsificava documentos oficiais, utilizando supostas assinaturas de juízes e desembargadores em falsas sentenças. Todos os documentos apresentados por Werley à vítima eram montados, são falsificações em nome dessa juíza e desse desembargador. Até agora, 8 pessoas já procuraram a polícia alegando serem vítimas de Werley. Há 3 anos, ele foi detido pelo mesmo motivo. Agora, o acusado pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. Werley está sendo investigado pelos crimes de extorsão, estelionato e falsificação de documentos públicos. Crime bárbaro no norte do estado. Um homem foi assassinado com um bloco de concreto. O corpo de Gilmar Moraes, de 42 anos, foi encontrado ao lado de um carro. O veículo pertence à vítima. O crime aconteceu em São Gabriel da Palha. O homem morreu depois de ser atingido na cabeça. Uma denúncia anônima teria apontado a participação de 3 pessoas no crime. O corpo foi encaminhado ao DML de Colatina. A Polícia Civil investiga o caso. Homem é preso após ser flagrado em ato obsceno em ônibus do Transcol. Essas universitárias viram de perto a audácia de um idoso de 62 anos dentro de um ônibus da linha 509. Ele embarcou no coletivo no terminal de Campo Grande e por quase 7 quilômetros se masturbou sem nenhum pudor ao lado das passageiras. A menina ficou sem reação, que estava do lado dele. Não sabia o que fazer. Às vezes a gente fala, não, a gente vai bater nele e tal. Só que na hora da reação a gente não sabe o que fazer. Segundo as testemunhas, elas chegaram a pedir para que o motorista do coletivo parasse o ônibus, mas ele seguiu viagem. Então restou a elas pedir ajuda aos outros passageiros para que segurassem o homem e não o deixassem fugir até que a polícia chegasse. O que só aconteceu quando o coletivo passava por aqui na pracinha de Jucutuquara. Essa atitude de chamar a polícia é uma das recomendações às vítimas que sofrem com os importunadores. Se aquele fato tiver acontecendo, tiverem pessoas ali ao lado presenciando, peça ajuda, chame atenção. Por vezes está dentro de um coletivo, alerte o motorista, ao cobrador e as testemunhas também. Quem estiver testemunhando um ato desse repugnante deve se posicionar. Lógico que não, desde que não coloque em risco a vida de terceiros, mas acione o 190 para que a polícia militar possa interceptar aquele ônibus e prender ali até em flagrante essa pessoa que estiver praticando essa importunação sexual. A delegada lembra ainda que hoje a importunação é considerada crime, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Antes, a importunação sexual, ela era considerada uma contravenção penal e a penalidade era muito branda, geralmente você tinha aplicação de multa nesses casos. Agora, a importunação sexual é crime, tendo uma possibilidade de pena de reclusão de 1 a 5 anos. Vamos falar de saúde? Olha que interessante. Realidade virtual para tratar a ansiedade e o medo. O projeto foi desenvolvido por pesquisadores da UFES. Raíssa convive com ansiedade há pelo menos 10 anos. Fez tratamento psiquiátrico e terapia. Ficou um bom tempo com sintomas controlados, mas um relacionamento abusivo do passado fez tudo voltar à tona. Eu estava no shopping e tive uma crise de pânico mesmo. Eu
olhava para as pessoas e ficava nervosa e queria sair da saída. Grávida de 8 meses, a universitária decidiu que desta vez apostaria em atacar o problema direto na causa. E não é que tem dado certo? Na terapia você descobre o porquê. E quando você descobre o porquê e trata isso, você consegue se conhecer melhor. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população sofre com o transtorno. E uma pesquisa realizada aqui na Universidade do Espírito Santo promete utilizar a realidade virtual para o tratamento de fobias. O psicólogo que coordena a pesquisa afirma que no caso de fobias, em que a pessoa tem medo de lugares altos ou até mesmo de falar em público, o enfrentamento da situação em si costuma gerar ótimos resultados. O medo, ele é vencido sempre com enfrentamento. Porque uma característica de quem tem medo é justamente fugir da própria situação. Evitar a situação ao máximo possível e com isso ela acaba perdendo oportunidades. Essa tecnologia ajuda nesse enfrentamento. Eu passei pela experiência de realidade virtual para quem é claustrofóbico. A gente vai começando pelo edifício, né, que é pela entrada do edifício. Se a pessoa se sentir confortável, a gente vai passando para os outros passos e a terapia vai evoluindo até ela chegar num nível onde ela considera que um elevador, por exemplo, não é tão ruim assim. Você já foi numa fase um pouco mais avançada. E olha que notícia boa! O pessoal do Centro de Terapia em Realidade Virtual está aceitando pacientes para dar seguimento à pesquisa já em andamento há 2 anos. O tratamento é gratuito. Ela é uma terapia real. O que é virtual é a situação. Interessante, né? Olha, o governo do estado anuncia investimentos em hospitais filantrópicos. Ao todo serão cerca de 17 milhões de reais em investimentos. 12 milhões de reais serão destinados à ampliação da parceria com hospitais filantrópicos. No Hospital Evangélico de Vila Velha, o número de procedimentos cirúrgicos na área de urologia vai passar de 75 cirurgias mês para 115. As de catarata passam de 600 para 800, além de 22 internações de alta complexidade a mais por mês. Na Santa Casa de Vitória haverá a habilitação do serviço cardiovascular. Serão oferecidas 60 cirurgias cardiológicas e 100 procedimentos de cateterismo por mês. Já a Santa Casa de Cachoeiro vai contar com mais internações, exames e atendimentos de emergência. Uma população que demanda, por exemplo, cirurgia cardíaca, que hoje está aguardando uma fila, nós estamos ampliando o volume de cirurgia cardíaca no Hospital de Santa Casa de Vitória e uma série de outros serviços, tanto em Cachoeiro quanto aqui em Vila Velha e Vitória, para poder ofertar mais serviços e reduzir o tempo de espera que a população tem para acessar serviços de saúde. Durante o evento foi anunciado também um mutirão de exames especializados. O futuro do Brasil em pratos limpos. O assunto foi discutido no almoço-palestra da Rede Tribuna. O momento político e econômico que o nosso país vive hoje traz a expectativa do futuro e também incertezas. A 4ª edição do ano do Almoço Palestra em Pratos Limpos, realizado pela Rede Tribuna, traz um verdadeiro mestre para refletir sobre esse assunto. O ex-ministro de Planejamento e Orçamento, Paulo de Tarso Almeida. Acho que o presidente eleito, seja ele quem for, ele terá que equilibrar 3 pratos de uma balança que não são fáceis de serem equilibrados. O primeiro deles é a economia, como reorganizar a economia para que ela retome o seu crescimento. A segunda é sobre a governabilidade, quais os desafios para o próximo presidente restabelecer a governabilidade com um Congresso que teve uma enorme mudança. E o terceiro, tão importante quanto os dois, é restabelecer a confiança. O governador do estado, Paulo Artung, também esteve presente e falou sobre as expectativas para o momento pós-eleições. A definição eleitoral está chegando no dia 28, o Brasil vai ter um novo presidente da República. Eu acho que a incerteza política que segurou o investimento, ela desaparece, né? Eleja quem eleger, eu vou dizer, ela desaparece. Então, você vai ter, a partir da escolha do novo presidente, um momento de início de euforia no Brasil. É só lembrar que o nosso vizinho, a Argentina, na hora que elegeu o Macri, teve uma euforia na Argentina.
A euforia pode ser uma bolha? Pode ser uma bolha. Pode ser um voo de galinha, um voo curto? Pode ser. Vai depender das ações do novo presidente, do novo governo, da sua relação com o Congresso Nacional, com as duas casas, Câmara e Senado. Vai depender da agenda que ele vai implementar. Se acertar na agenda, eu tenho certeza que essa bolhazinha de euforia ganha sustentabilidade. A Rede Tribuna encerra o ciclo de almoços palestra de 2018 com chave de ouro, trazendo uma reflexão política e econômica sobre esse importante momento vivido no Brasil. É o futuro do nosso país em pratos limpos. O projeto é um projeto que pegou, né? E as pessoas esperam. E são quatro eventos no ano, né? Então, no próximo ano, com certeza, junho, julho, agosto, setembro, a gente sabe que vai ter. Quem é que vem falar? Nós ainda não sabemos. Até porque a gente busca isso, né? Qual é a situação que está acontecendo ali naquele momento para a gente sacar alguém que venha trazer um conteúdo relevante para os nossos convidados, telespectadores e leitores. E se falamos sobre política e economia, não podemos deixar de falar também sobre educação. O país nosso passa por um momento difícil, tanto na área de economia como na área política, mas nós não podemos abaixar a cabeça. E a educação é o pilar principal para que nós superemos isso. Para os líderes de grandes empresas reunidos no evento, o encontro foi uma oportunidade de refletir sobre os desafios econômicos desta nova fase. Acho que nós estamos prestes a ter uma decisão, quem vai governar o país nos próximos 4 anos. E é importante fazer um exercício desse, porque a economia é uma âncora muito importante desse processo. Então, eu acho muito importante nos dar assim, um momento de a gente poder avaliar, opinar e nos posicionar melhor nessa situação. E a seguir, foragido da justiça é preso ao pedir ajuda em posto da polícia. A gente já volta. Homem vai pedir ajuda para embarcar em ônibus e acaba preso no sul do estado. O homem de 65 anos foi detido no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Itapemirim. Ele pediu ajuda para embarcar num coletivo interestadual. Ao verificar a documentação do homem, os policiais descobriram que ele estava sendo procurado pela Justiça do Rio de Janeiro, acusado de homicídio. O homem estava com mais de R$8 mil em dinheiro e foi levado para a delegacia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.